Não, bom dia, pessoal. Quem me conhece sabe que eu fico, como é que fala? Intimidado até, não sei. Não estou acostumado com esse tipo de coisa e sabe que às vezes me fecho um pouco. Na verdade, eu queria apresentar a Stefânia, já foi apresentada, né? Muito obrigado pela introdução, mas eu te pego de volta, eu te acho depois lá fora. Mais tarde. A Stefânia já foi apresentada da Informa e ela vai passar uma mensagem para vocês especificamente sobre a Expomaf, que é a próxima feira e evento que vai ter no Palácio de Exposição de Imigrantes. E ela, da Informa Marketing, que coordena, que cuida de toda a administração do evento, né? Então ela vai dar uma palavrinha sobre a Expomaf. Se ela Rapidinho. falar tanto quanto eu, vai o resto do dia, meu. Brincando, vai lá, por favor. Eu falo, né? Mas vou me limitar. Nem eu sabia, Marcelo, que fazia tudo isso. Vou pedir um. Cadê meu time? Vou pedir aumento lá na Informa. Gente, bom, já fui apresentada daqui. Talvez muita gente me conheça. Eu cuido da Expomaf e da FEIMEC. Elas são as maiores feiras da América Latina, voltada para a indústria. São as únicas, na verdade. E o que eu queria contar para vocês é que lá em 2023, a lenda mais a Bimac com o Marcelo. Nós criamos um projeto especificamente para solda, que é a Ilha de Soldagem e Corte. Ela aconteceu em 23, aconteceu em 24 e vai acontecer em 2025 de novo. A ilha nada mais é fazer o que nós estamos fazendo aqui, reunir todos os players do setor. Hoje nós temos todos os players expondo, falar network, falar de conteúdo, todos os processos e também colocar a parte prática, né? Então, os mais de 60 mil visitantes que passam pela feira, eles têm acesso ao conteúdo que vocês trazem, têm acesso a toda a teoria, mas também a prática. Eu estou aqui não para tomar o tempo que além daqui é o Bira, mas para convidá-los a participar da Expo Máfia. Ela é de 6 a 10 de maio, agora de 2025, no São Paulo Expo, o Antigo Imigrantes, e também participar da Ilha de Soldagem. Todas as ideias são bem-vindas, né, Bira? Todo o conteúdo. O Marcelo é nosso curador de conteúdo. Quem tiver interesse pode falar com ele, tá, Marcelo? Já foi promovida. Já foi promovido, já deu uma responsabilidade para ele. Pode falar, não é? Pode falar com ele e de verdade vocês são bem-vindos, gente. Marcelo, parabéns pelo evento. Eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente se dedica para fazer o melhor para os nossos convidados. E é uma honra participar e que nossa parceria seja duradoura. Obrigada, gente. Agora é você. Obrigado, Stefano. Obrigado. Falei demais. Tá bom, obrigado. Normalmente eu não sou de falar, usar muito microfone. Então vou dispensar o microfone, que eu acho que eu falo alto o suficiente. Consigo falar alto o suficiente assim, tá bom? Para não falar. Se eu precisar, eu vou. Senão não vai no YouTube, não. Senão não vai sair no YouTube. Pronto. Ferrou. Mais ainda. Eu gosto de ficar aqui embaixo. Tudo errado, meu. Tem que descer. Eu queria descer, mas não pode. Tá bom, vai. Não tem jeito não. Antes de mais nada, bom dia para vocês. Prazer vê-los novamente. Muito obrigado pelas palavras, né? Mas não é tudo isso não, tá? Porque nessa minha apresentação de hoje, eu chamo de coxa de retalho. Eu tô com alguns problemas. Eu tô com alguns problemas. Primeiro de identidade. Porque já falaram assim, não sei se é Abimac, Expomaf, Sumig ou Exabe, não sei. É complicado para a gente saber onde se situa atualmente, né? Mas de qualquer maneira é uma maneira também de relaxar, também. Uh, essa minha apresentação, eu chamo de coxa de retalho, sabe? Porque o tempo é curto, talvez tenham perguntas ou não, mas eu vou procurar ser o mais efetivo possível em termos do que eu quero transmitir de informação, né? Relembrando, hoje à tarde nós temos a mesa redonda sobre laser, mas o foco aqui, o nosso, vai ser sobre gerenciamento das operações de soldagem. Então eu peguei alguns exemplos. Eu tenho que ficar parado aqui mesmo? Ah, então tá bom, obrigado. Não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não vou ficar. A última vez que aconteceu comigo isso, eu quase pulei no chão lá. Não dá. Mas a ideia é essa, falar sobre soldagem. Eu coloco isso há muitos anos. Existe a engenharia, sem dúvida, em soldagem. Mas não é só a engenharia. A solda, se fosse só a engenharia, seria muito mais fácil fazer livros ou apresentações. Eu sou formado em engenharia eletrônica, então eu gosto de física, sabe? E ontem é interessante, eu estava conversando com um colega nosso que está sentado aqui na minha frente, o Robert, e nós estávamos falando sobre processo de solda, né, Robert? E uma das coisas que o Robert falou me chamou a atenção. Ele falou assim, Bira, esse país tem tanta oportunidade de ganhar dinheiro, né, Robert?
E eu falei, caramba, e é verdade, tem mesmo. Aliás, todo lugar no mundo tem, né? Principalmente quando não tem o conhecimento. E você domina esse conhecimento, você tem acesso a esse conhecimento, ou você pratica isso também, de uma maneira efetiva, que é o caso dele na área que ele atua. E soldagem tem muito disso, os especialistas em diversas áreas diferentes. Não existe o bom no mundo em solda, não existe. Esse negócio de lenda realmente é uma brincadeira, óbvio, mas existe aqueles que são dedicados a uma área e conhecem. Então eu achei que interessante o que ele colocou, e com base nisso eu vou reforçar um pouco mais o que vamos falar aqui, que é o conhecimento, sabe? Sem o conhecimento, principalmente de processo, todo mundo, quem trabalhou comigo e quem trabalha comigo, sabe que eu puxo por processo de soldagem. É o que traz produto, por exemplo, é o que traz soluções. Então, se eu não tenho domínio, eu não consigo oferecer algo de realmente efetivo para o cliente. Quer dizer, não é só na prática, tem a teoria, tem a engenharia, tem às vezes uma equipe junto com você para trabalhar, para poder executar com maestria, né, com excelência. E eu peguei alguns exemplos aqui, esse exemplo é atual, né? Quem conhece o Spaceship, essa história, quem conhece a história do Elon Musk com relação ao Spaceship. Mais de 25 tentativas de colocar esse foguete no espaço e retornar com o foguete para a Terra. E ele cometeu alguns erros gravíssimos, muito graves, mesmo sendo o fabricante de um dos carros mais tecnológicos do mundo, que é o Tesla, né? E lançou com toda a engenharia de soldagem que ele aplicava e aplica, né, na fabricação do veículo. Mas vocês vejam aqui, esse é o primeiro foguete, um dos primeiros foguetes dele, parece uma colcha de retalho. A maneira que ele tratou o projeto, a maneira que ele tratou os materiais saído, para ele era assim, simples. Você usar a fibra de carbono é muito melhor do que usar o aço inox, porque é mais caro, é melhor. Esqueceu temperatura de lançamento, temperatura de reentrada na atmosfera, esqueceu que o propulsor é separado do foguete, coisas desse tipo. Propulsores, foram mais de 30 propulsores que explodiram no lançamento, ou na base do lançamento. E esse filme aqui está disponível na internet, tem aqui a história dele, inclusive em relação à soldagem. Passa alguns e-mails trocados entre ele e a equipe de engenharia, onde ele menciona, caramba, mas eu escolhi os melhores processos de soldagem, arame tubular, menciona os processos, MIG-MAG, TIG, mão de obra, tem soldador, só que ele esqueceu alguns aspectos relativos a conhecimento dos processos, da aplicação e função dos requisitos do produto dele, do foguete e do propulsor. Então houve uma mudança grande dele, ele migrou, ele passou a migrar de processos para situações onde ele, de uma certa maneira, conseguiu ter sucesso na qualidade das soldas, que eram a maioria das causas de problemas dele, do lançamento, tanto do propulsor como do foguete, eram as soldas. Vocês vejam isso aqui, ó, a qualidade do produto. Eram os primeiros foguetes dele. É uma coisa mesmo, assim, pouquíssimo profissional. E ele foi atualizando a ponto de, com outros processos, sair daqui para esse tipo, com solda por fricção, solda tipo TIG, que chamam hoje, parece que são chamados, robotização, diversas aplicações de processos mais avançados para garantir a qualidade da solda, porque a gente sabe que não se garante uma solda 100% a qualidade final. Você utiliza técnicas de monitoramento, de controle, gerenciamento para mitigar falhas finais no produto, né, numa caldeira, seja qual for a aplicação. Então ele passou a utilizar essas técnicas. Eu achei interessante começar a falar disso, porque realmente, laser híbrido também, finalmente o que objetivava, como querem as empresas, é isso aqui que todo mundo procura. Só que ele negligenciou a engenharia, negligenciou conhecimentos de processo, normas, né, padrões. Isso acabou redundando em bilhões de dólares que ele gastou até ter sucesso, né, que hoje já todo mundo é conhecido. As empresas procuram isso de uma maneira geral, ou seja, produtividade, redução de custo, qualidade. Isso é incessante a busca disso. Foi mencionado, inclusive, na palestra acho que do Marcos, sobre mão de obra, custo de mão de obra. Efetivamente, a gente procura trabalhar desse custo aqui, 60% a 80% das soldas, o custo é mão de obra. Não se trata só de ganhar mais salário, não. Às vezes é ineficiência de mão de obra, falta de conhecimento, matéria-prima mal empregada, retrabalho. Principalmente falta daquele início que eu falei sobre gerenciamento das operações de soldagem,
quem cuida das operações. Então, essa apresentação, ela de uma certa maneira, ela cutuca, né, a todos, no sentido de se preocuparem em ter maior gerenciamento, melhor controle das operações de soldagem. Não é só fazer um EPS, porque, afinal de contas, quem que pode ser o causador de custo na soldagem? Essa é a minha posição, tá ok, pessoal? Por exemplo, quem definiu o procedimento de soldagem? Quem define o procedimento de soldagem nas empresas? É o controle de qualidade, é o soldador, é o técnico, é o tecnólogo, é o engenheiro. Quem vai lá e coloca tantos amperes, tantos volts, tanto de stick out? Quem que faz isso nas empresas? No final, no dia a dia, às vezes é o soldador. Aliás, a maioria das vezes, sinceramente. Isso em qualquer empresa, tá? Não vejo diferente. Quem fez a EPS, a RICPS ou IES? Quem que faz? Nível 1, nível 2? Nível 2 solda? Nível 2 tem condições de avaliar a solda feita pelo soldador, se ele está soldando corretamente, com esse cálculo correto, com parâmetros corretos? Ele tem esse conhecimento, tem esse domínio para poder laudar ou algo parecido? Tem outras situações onde que é o projeto que fez, ou gerou aquele custo, ou gerou aquela descontinuidade ou defeito. Quem aqui trabalha em projeto? Projetos de engenharia de empresas. Tem alguém aqui de projetos? Não precisa levantar o braço, não, mas a princípio a pergunta é meio irônica até. É assim, do tipo, o pessoal de projeto conhece o processo de solda para poder definir dimensões de solda, simbologia, conhece? Então o erro lá atrás, de repente, utilizou uma norma, nem sabe que é uma WSD1 ou algo parecido, sabe? Então, eu sempre soldei assim. Ou então dimensiona, superdimensiona um cateto de uma solda, ou a perna da solda, que é o garganta, que seja, como você quer denominar, e manda fazer a peça, manda fazer o componente, a engenharia vai, a produção aumenta mais ainda a dimensão da solda, para evitar controle de qualidade, pegue aquilo lá como falha e fala, não, aumenta esse cateto de 6 para 8, que aí não tem reclamação. Deformação, e aí segue outras coisas. Quem soldou, que causou o problema? Pode ser o soldador, não teve treinamento, não teve orientação, só vai naquela batida, vai no automático que alguém mandou fazer. O engenheiro mandou fazer, o técnico mandou fazer. Então, é muito complexo o que causa dor no cliente. É muito complexo para você poder avaliar essas dores. Né? Quanto custa essas dores? Deixa eu voltar aqui. Aonde você se localiza, onde a empresa localiza esses problemas? É descontinuidade, é defeito? Quem controla, quem gerencia? Como é feito isso? Ou você convive com elas, né? Você acaba convivendo muitas vezes, não só sabendo, sem saber custo, mas também quanto custa, isso daí você acaba convivendo. Mais operação extra, mais operação de controle de deformação, mais custo de uma maneira geral, perdendo competitividade, obviamente. Isso acaba redundando em problemas outros. A ISO 9001 classifica a soldagem, coloca a soldagem como um processo especial, como é pintura, se não me engano, pintura também é um processo especial. Ou seja, é um processo que você só consegue tipicamente saber, não da qualidade final dele, porque afinal de contas você não consegue dar 100% de garantia que uma solda está perfeita. Isso é impossível. Você vai aplicar métodos de ensaios, métodos de avaliação para mitigar ou para evitar que aquilo lá tenha um problema na aplicação, né? Tenha uma integridade suficiente para atender uma determinada aplicação. Isso que importa. Isso se aplica, né, aos processos de soldagem por fusão. Só que os processos de solda em geral, estou falando particularmente do solda elétrica, não estou mencionando outros processos, né? Laser, por exemplo. As variáveis são as mesmas para qualquer processo de solda elétrica. Isso é a minha opinião também, tá ok? Tem volts, corrente, e tem resistência. Essa parte aqui, a resistência, é a parte mais negligenciada nos processos de soldagem, particularmente dos com arame. MIG-MAG, arame tubular, arco submerso. A resistência é o stick out, né? Eu chamo resistência para poder interpretar melhor a parte de resultado como energia. Eu sei que qualquer alteração aqui, tudo isso sofre, né? Toma um resultado final de termos de energia. Então o pessoal não tem, às vezes, domínio, não conhece, de cada processo tem a sua particularidade. Cada processo desses, os mais comuns, arame tubular com gás, autoprotegido, eletrodo, arco submerso, MAG, TIG, né? Ou plasma. Ou seja, as aplicações variam, a junta varia, o consumível varia, tá bem?
E nós temos, obviamente, os organismos, né, que vão qualificar esses consumíveis, vão qualificar procedimentos, depende da empresa, de como que quer utilizar. De uma maneira geral, é o seguinte, não tem um processo de solda ruim. Eu não conheço um processo de solda ruim. Se alguém conhece um processo de solda ruim, pode levantar a mão. Existe um processo mal aplicado, mal utilizado, ou por desconhecimento, você... eu estava falando para o Robert ontem, eu peguei você de Cristo, Robert, mas eu vou lá fazer o trabalho do Robert, eu não tenho a mínima ideia como operar uma máquina orbital, fazer os parâmetros, o arame sólido, agora ele já inventou moda aí com arame sólido para fazer Inconel, duplex, né, Robert? Entende? Então, não tem, você tem que ter domínio, tem que ter conhecimento. Tentativa e erro, você vai mais errar do que acertar, né? Então, acontece muito disso, e a gente sempre fala que, portanto, todos os processos têm as suas características próprias, têm personalidade. Eu posso fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual o processo que você considera, Marcelo, como de maior personalidade? De processo de solda de arco elétrico. Qual que você acha? Arco submerso, MIG-MAG, arame tubular com gás, sem gás? Qual que você acha? TIG? MIG? Tá. Arame tubular? Autoprotegido? Não, é. Se perguntar, cada um vai falar daquilo que conhece, obviamente, ou que trabalha mais, tem mais. Se você tem conhecimento deles, agora tem uns que se você mexer nele, se altera toda e qualquer característica. O arame tubular autoprotegido, por exemplo, ele é um. O arame tubular autoprotegido, eu lembro, até estava falando outro dia com alguém aqui sobre projetos que tinha antigamente de saber quanto que o arame trabalha, de 20 volts a 34 volts no arame tubular autoprotegido. Gente, ele foi desenvolvido para trabalhar com 26 volts e meia, para trabalhar com 26 volts e meio. Qualquer coisa fora disso, a propriedade mecânica, metalúrgica vai embora, altera, sabe? Não importa qual seja. Um CTOD, de repente, que é um dos ensaios mais caros que tem, né, que existem, mas todos eles têm características próprias. MIG-MAG eu considero, por exemplo, bipolar. Eu chamo um processo bipolar. Não tem personalidade, filha da mãe. Alterou esse caute um pouquinho, foi pro pau, né, Vilarinho? Perdeu, sabe? Outro dia fui num cliente, a TIG, estava trabalhando com TIG, mas olha, não, essa máquina estava lá 11 volts, a outra está 16 volts. Como é que pode só 11 volts? Eu falei, meu Deus do céu, é a outra que tem que abaixar, não essa aqui que ela tem que aumentar, sabe? Coisas desse tipo. Ou seja, todos os processos oferecem vantagens e limitações, não é desvantagem. Até é discutível, né, o que é desvantagem, mas tudo bem. Quando você faz a comparação, eu vou ter limitações de um processo eletrodo revestido, excelente processo, depende do que eu estou soldando. Todos eles são bons, então depende de como você utiliza e dos seus conhecimentos para poder aplicar. Ou seja, para ter integridade na soldagem, eu tenho que ter esse domínio, tenho que ter conhecimento. Para isso, aí vem a indústria 4.0. Quem aqui acredita que nós estamos na indústria 4.0, levanta a mão. Quem aqui jura de pé junto que nós estamos na indústria 3.0, levanta a mão. Gente, nós estamos mal andando na 2.0, essa é a minha opinião também. Muito, muito minha opinião. Pode ser particularmente, vai falar, não, aquela empresa que eu conheço lá, lá tem um sistema com robô e tal. Eu não consigo botar uma maquininha para medir a velocidade da mão do soldador com eletrodo revestido, eu não consigo medir. Sabe, tem coisas que vai demorar para se aplicar. Ou seja, eu tenho que ter, então, um sistema de gerenciamento para poder controlar isso e falar efetivamente que eu estou indo em caminho da indústria 4.0. Depois uma máquina de solda, um equipamento de solda ultra moderno que custa aí, um bom equipamento hoje de ponta, com toda a tecnologia, software e tal, 120 mil reais. Aí usa um bico de contato de 12 reais e você vendeu o bico errado, aí foi para o espaço tudo, 120 mil reais. Um bico de contato. Né? Então você tem que conhecer o processo. Isso é que a gente encontra em muitas empresas. Isso é comum na minha vida profissional. Até hoje a gente encontra isso. Um verdadeiro caos de falta de conhecimento e formação. Todo mundo conhece. Aliás, é interessante, a minha família, quando abriu aquele buraco do metrô em São Paulo, meus filhos falaram, pai, quem que soldou aquilo lá? Eu falei, filho, eu não sei. Afundou tudo, morreu gente, você viu, pai? Olha, você viu, pai, solda. Olha a solda, pai, de bacalhau. Eu falei, o que tem? Eu falei, mas não pode. Eu falei, quem falou que não pode?
solda provisória existe, é normal. Não, mas o inspetor de solda mostrou o laudo dele. Mostrou, né? Todo mundo viu, né? Mas a Globo mostrando. Eu lembro o nome do inspetor. Mas ele não podia laudar, porque ele era no nível 1. Ele não podia mostrar aquilo na televisão. E ele não pode falar que a máquina está descalibrada se não tem aparelho para falar que a máquina está descalibrada. Se tem um banco de carga para falar que a máquina está descalibrada, se não tem digital. Gente, é uma linguagem que, na terra de cego, como é que foi? Cadê o Manuel? Como é? Na terra de cego, não tem olho nenhum, já sabe muito, né? E é bem assim, gente. Perfect. That's it. Entende? É isso aí. Entende? Então, começa a falar em como é que fala? Japonês aqui, não sei falar japonês, todo mundo vai te levantar e aplaudir. Então, coisas interessantes. Mas tem muito mais coisa a ser falada. Particularmente, eu vou falar um pouco dessa norma ISO 3834, que está sendo, inclusive, atualizada pelo comitê da ABNT. Acho que o Décio comentou alguma coisa. Eu participo também, o Juliano da Lincoln. Então, vários profissionais que participam da atualização dessa norma. Tá? Mas o ponto é esse. Conhecimento. Se não conhecer, você não vai longe. E em processo de solda, com certeza, não chega lá, tá bom? Esse é um detalhe interessante. Quando a gente vai nas empresas, a gente geralmente, não nós, só eu, não, mas a gente vai lá e fala, fica um pouco de receio, daqui vai falar com o cliente, sabe? O que você quer comprar? Eu quero comprar uma máquina, quero comprar um arame. O pessoal primeiro vai pensar em preço, o que vai oferecer, o que vai oferecer de preço, qual é a máquina, porque tem concorrente. Mas tem certas perguntas que você ganha muito mais fazendo a pergunta correta, ou pelo menos aquela de chutar na canela da pessoa, ou da empresa, ou do controller, do dono do dinheiro, que tem mais efetividade. Então, dependendo da pergunta que você faz, e eu coloco essas aqui as mais importantes. Quem é o responsável pela qualidade da solda na sua empresa? Qual é o responsável das qualidades da solda na sua empresa? Quem é o responsável? Você pode responder? A turma já sabe que é pegadinha do Bira, mas tudo bem. Você quer responder? Também não, também. Quem quer responder? Mas é fogo, né? Enfim, quem define os parâmetros de soldagem dos seus produtos? Quando eu falo definir parâmetros, não é só fazer a EPS, não é falar assim, eu faço uma EPS que pega a chapa de 6 milímetros até 25 milímetros e põe lá de 18 volts a 28 volts e de 190 amperes a 280 amperes. Quem acerta a máquina para trabalhar dentro daquela EPS? Quem é? O soldador. Né? Desculpa, eu não terminei. Qual é o fator de operação da sua empresa? Alguém aqui sabe o fator de operação de soldagem da empresa que trabalha aqui? Tem alguém que sabe? Fator de operação é o tempo efetivamente empregado durante a solda. Eu começo a trabalhar às 8 da manhã e vou até às 5 da tarde e trabalhei 20% do tempo. Alguém sabe esse tempo? Se não sabe, está perdendo dinheiro. Muito dinheiro. Esse papelzinho de 5 minutos aí, não, né? Não, tá bom. Então você esconde esse papel. Não vem, não. Isso aqui é importante. Por isso que eu coloquei aqui em vermelho. Não sabe, está perdendo dinheiro e muito dinheiro. Nós falamos de milhões. E finalmente, né, qual é o departamento responsável pela produção? De novo, você botar só um nome aqui, soldador, a maioria das respostas são essas, soldador. Sabe? Não é falar, não concordo. Pode ser que não concorda, mas é a realidade. A gente, pelo menos é o que eu penso, né? Então, a norma, no caso a ISO 9000, ela considera esses aspectos para você poder implementar um sistema de gerenciamento. É o que a gente quer falar para vocês, que seria a BNT ISO 3834. É uma delas. A ideia não é só pegar essa norma, é pegar uma delas que existem, diversas, para você poder gerenciar, para você saber o que está acontecendo durante a operação de soldagem da sua empresa. São muito importantes. Logicamente, existem outras, mas essa daqui eu considero bastante prática. Um detalhe importante, você não precisa ter o ISO 9001 para você aplicar essa norma. Ela não é uma norma, ela não vai garantir a qualidade do produto, ela não é uma 9001. Não substitui. É um sistema de gerenciamento. Como você vai fazê-lo, isso é seu critério, mas se você seguir, ela é bem simples. Isso é a minha opinião. Pode ser que alguém aí tenha outros critérios, outras normas, tem outras que se complementam com elas, ok? Então, uma vive em função da outra. E todas elas acabam caindo aqui, que nem... Quem conhece... Não, desculpa. Quem gosta de água submerso?
Aqui. Quem gosta do processo Arquimedes? Por que você gosta? O Erasmo. Por que você gosta, Erasmo? Ele é totalmente obscuro, né? Ninguém sabe o que ele está fazendo. Conhece pessoas que conhece pessoas que são assim. Você nunca sabe o que está falando, nem fazendo. Mas você gosta, né? Quem mais gosta de arco submerso? Wagner, você gosta do arco submerso? Por quê? Hã? E se eu falar uma coisa para vocês, eu gosto disso. Se eu falar para vocês que o eletrodo revestido dá mais produtividade que o arco submerso? Não. Wrong. Wrong answer. Não, depende da aplicação, unicamente. Unicamente a resposta é essa, depende da aplicação. Vou dar uma chapa, vou usar o eletrodo, de repente, 70-24 ou 6 milímetros, numa chapa de 200 milímetros de comprimento, posição 2F, plano e pum, soldo, jogo a chapa no chão e ainda cai a escória. Não precisa nem ter gente para arrancar a escória. Não dá respingo nem nada, ainda vai para pintura. Quer dizer, vai para brincadeira, mas a verdade é essa. Não tem o processo milagroso. Arco submerso que dá mais produtividade da hora que eu soldo, porque o setup é longo. Às vezes eu levo 6 horas para preparar, quando eu já poderia estar soldando com arame tubular autoprotegido, vertical, ascendente, por exemplo. Ou pulsado, né? Duplo pulso, eu não sei. Os processos são muito versáteis, mas é uma maneira da gente mexer um pouco com a cabeça das pessoas, no sentido de falar, pô, eu preciso conhecer mais sobre o processo, dominar o processo. Eu tenho que ter domínio. Se eu não tenho domínio, fica difícil assim, utilizar todo o potencial de cada um deles, né? Então a ISO 38034 ela é bem completa nesse aspecto e ajuda. Pelo menos é um gatilho para você poder falar assim, eu preciso gerenciar minhas operações de soldagem. De novo, não precisa ter a 9001 para você implantar. Você pode simplesmente aplicá-la. Tá? Você pode também monitorar suas soldas. Existem N tipos de sistema de monitoramento de soldagem. Uns simples. Eu coloquei assim, eu separei eles, chamei um de dedicado, um de flexível ou democrático, um mais complexo e outro simples. Você escolhe o que você quer. Existem sistemas de monitoramento que vêm junto com o equipamento de solda. Não, fica a critério, você vai ter sempre o mesmo tipo de equipamento, porque a plataforma, elas são diferentes, cada um tem o seu sistema de plataforma, elas não interagem. Você pode ter um que seja flexível, que pode ser usado em qualquer equipamento. Você acopla do alimentador de arame, ou você acopla na saída da máquina, se vai ser em tensão constante, se vai ser corrente constante, que tipo de informação que você quer. O ideal é que tenha, pelo menos, de informação de produtividade, fator de operação, custos, né? Quem soldou, monitorar e controlar. Eu quero que controle, eu quero que desligue a solda quando dá erro. Ok, então isso vai para um relatório para a minha plataforma, vai para as nuvens, eu tenho acesso a esse relatório, sob forma de igual documento, é um gráfico, é um Excel, que eu posso analisar, filtrar, sabe? E eu tenho uns mais complexos. Então você escolhe os tipos que existem por aí, e são muito bons. Pelo menos eles te dão dados de informações suficientes para você poder efetivamente monitorar a sua operação. Só que tem um probleminha nisso tudo, né? Que é esse sistema que você vai utilizar, é quem analisa os dados. Quem tem sistema de monitoramento em solda na empresa aqui? Alguém tem que utiliza? Robert, você fora da curva, porque você faz os seus trabalhos e você tem que monitorar. Não, mas você entendeu, né? Mas você mesmo analisa, então você treina o pessoal, o próprio equipamento. Mas quando eu falo analisar, é você ver, tem um erro. Por que aconteceu variação de corrente? Saiu de. Se o procedimento era ajustado a 230 amperes e deu 190 amperes, MIG-MAG. Por que deu isso daí? A variação de stick out, aumentou a stick out, deu um defeito no bico de contato, começou a aumentar o stick out sozinho, a máquina não é adaptativa. Você começa a fazer análise. E tem muita empresa, então, quer o sistema de monitoramento, analisa, mas não tem gente suficiente, com conhecimento também suficiente, para poder analisar isso daí e tomar ações. Por exemplo, treinar o soldador, tomar ações que realmente eliminem aquela falha. Isso que é legal. Você não adianta eu comprar. Tem gente que compra e quer ter monitoramento só para questão de marketing. Só para falar, eu tenho. Sabe? Então, é bom, funciona, com certeza. Tem uns que põem o robô, é espetacular. Ou então partir para a robotização. Também é uma opção, mas você não vai deixar de monitorar, você não vai deixar de controlar a sua operação, porque afinal de contas alguém tem que colocar os procedimentos na unidade, no robô.
no sistema. Nós trabalhamos com robô e a gente fala, o melhor operador para o robô é o soldador, ou que tenha conhecimento de solda, porque ele sabe como interagir. Se não só robotista, tanto é que nos Estados Unidos tem o o operador de robótica, que é o CRAW, né? CRAW, operador e de manutenção, né? Acho que é. Ele tem conhecimento de processo de solda, não é só operador. Então tem certificação, inclusive, nesse caso, feito pela AWS, o operador de robô, e o pessoal da manutenção também conhece o processo de solda. Ele pode fazer treinamento para interagir mais com as operações que ele está executando. E tem solda que vocês estão vendo aí, é relativamente lenta, vai. Talvez uma peça a cada 5 minutos. Tem solda, não, a cada 3 segundos sai uma peça. Quando ele viu, já soldou 100 peças, centenas de peças com falha. Falta de fusão, falta de penetração. O recado era esse para vocês. Eu finalizo de novo com um homem, o dono do dinheiro, que perdeu dinheiro pra caramba. Ainda foi se meter com o Brasil, né? Aí perdeu. Vamos ser besta. Vai cuidar das negas dele. É louco. Não, mas é verdade. Não tem nada a ver com política, não, mas depois uma porrada. E perdeu um bom dinheiro, né? Mas, gente, se tiver perguntas, por favor, fiquem à vontade de processo, o que vocês acharem. E desculpem a corrida. Até o microfone, faz favor. Bom, Bira, você me conhece, tá? Que eu estou na mesma direção que você. O que você relatou agora aqui, tá? Infelizmente é a realidade, tá? Não só aqui, mas também fora do Brasil, tá? Porque eu recebi todo dia algumas solicitações. As últimas que eu recebi agora vêm de Abu Dhabi também e do Marrocos, tá? Tudo que você colocou aqui no telão, se as empresas seguem essas informações, entendeu? Aí vai melhorar muito. É que eu estou cansado de repetir sempre as mesmas coisas, tá? Porque muitas vezes, como que funciona os negócios de custo que você falou lá do tubo de contato, tá? Que eu cheguei numa conclusão no Brasil, por exemplo, também em outros países, tá? Que o empresário brasileiro ou também o empresário de outro país, ele quer qualidade do alimento para o preço do chinês, isso não existe. Entendeu? É assim, viu? Todo mundo que diz conversa de preço, mas a realidade ela é bem diferente. Tá? Eu queria saber só se alguém vai comprar pizza para a família, se pede a pizza mais barata. Ele fala, dá a pizza mais barata para levar para minha família. Vai querer comprar melhor pizza. Porque eu gosto de pizza, tá, gente? Então, você muda para esfia, é mais barato, tá? Então, exato. Não tem barato, é caro. Se existe o caro só. Na linguagem do custo-benefício, lógico, nós estamos falando. Eu tenho bastante coisa para falar. Ixi, aí vai ter mais 3 seletas. Se alguém sabe o que é seleta. Bira, é um prazer. Agradecer pela... Eu não falo nem pela palestra, mas pela... Você, na verdade, nos leva a pensar numa coisa que também tem que ser, propor aqui, né? A soldagem, a qualidade da soldagem passa essencialmente pelo soldador ou pelo operador de soldagem. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente fala em redução de custo, mas a gente necessita, alguém comentou aqui do envelhecimento dos líderes, especialistas em soldagem, né? A gente precisa primeiro formar pessoas novas e também gerir melhor o conhecimento dentro de qualquer planta que seja, nuclear, petrolífera, tal, a gestão do conhecimento, e essas feiras e o workshop passa por isso aqui. Então, agradecer, eu acho que é importante a gente trazer também a gente teve a oportunidade dessa feira aqui trazer um soldador aí muito experiente, foi muito legal o que ele trouxe aqui pra gente, e é isso, o conhecimento, ele é essencial, a gente gerir o conhecimento dentro da nossa planta, a gente aumentar a qualidade e diminuir o custo também, com retrabalho e tal, porque não adianta a gente só formar aquele profissional que vai avaliar a solda ou que vai projetar, se quem vai executar faz parte do canal do conhecimento, ele não está apto a realizar aquilo ali na qualidade necessária. Então, muito obrigado, acho que... Eu que agradeço. Não, é legal, obrigado. Isso é legal porque isso acaba valorizando demais, e bastante, o profissional soldador.
Não que eles não são valorizados, não é isso. As empresas olham de maneira diferente a soldagem do que é uma usinagem, do que é uma conformação de produto. Eu sei porque, como diretor da Abimac, a gente participa das reuniões de plenária lá, a gente discute, lá só tem empresário. Só tem empresas lá que são donas de grandes corporações. Eu não vou nominar aqui porque, de repente, não deve hoje em dia com essa PGLR, PLGR, sei lá, é complicado, você ganha processo de bobeira. Mas e eles não enxergam. Então, quando a gente vai numa empresa, em questão de minutos, você consegue enxergar. Eu tenho uma apresentação que chama Custos Escondidos, que não é sofisticada, mas ela mostra custos escondidos, milhões de reais. Milhões, é muita grana. É muito dinheiro. Então, quando o cliente começa a ver, aí vê, pô, legal, bacana. Só que tem um probleminha nisso daí que nós estamos falando, que você falou. No meio tem pessoas de outros departamentos, de outras áreas, que às vezes bloqueiam esse desenvolvimento. Você não consegue levar para o controller. Mostrar para ele, estão rasgando o cheque seu. Estão jogando dinheiro fora. Então, aquelas perguntinhas que eu falei agora há pouco, é interessante. É uma maneira de mexer um pouco com a cabeça das pessoas. E com o bolso também, né? Oi. Bom dia. Meu nome é Sandra, eu trabalho na empresa Camaco, que é de estrutura metálica de banco. E aproveitando o seu conhecimento, o intuito nosso aqui hoje é buscar redução de custo com relação a testes não destrutivos. Então, vocês conhecem algum equipamento, empresas para estar indicando? Você fala no lugar certo. Não cabe na minha mão quantas pessoas tem aqui que podem ir em cima de você e falar, liga para mim. Não vou nem responder porque se eu nominar mais uma vez, estou errado. Tem muita gente aqui extremamente competente que vai estar do seu lado aqui para te informar. Você falou Andréia, né, seu nome? Esse é o problema, era o nome da minha ex. Caramba, justo aqui? Pode mudar o nome? Mas tudo bem, segue. Mais uma. Me arrepiou. Bira, parabéns. Obrigado. Uma coisa que eu gostaria de lembrar também aos colegas, e você sabe muito bem disso, o paradigma do soldador mudou radicalmente no nosso país em relação ao investimento e treinamento no chão de fábrica. Antigamente as empresas tinham um departamento de treinamento onde a solda, o soldador, o caldeireiro, o maçariqueiro, o esmerilhador, eles tinham a oportunidade de aprender o que eles iam executar no dia a dia com o apoio do Senai incondicional, onde o apoio do Senai era, e como é até hoje, subvencionado por 5,8% da folha de pagamento de qualquer empresa, tá? Que vai para o Sistema S. E o que aconteceu ao longo do tempo, com aquela redução burra de custos, simplesmente deixou-se de fazer essa atividade, os custos subiram drasticamente, o Senai hoje, infelizmente, ainda cobra do coitado do soldador, que às vezes não tem dinheiro para comprar uma marmita, tá? Para fazer um curso, primeiro na posição plana, você quer posição 2G? Aí vai 2G e assim sucessivamente. Então, hoje nós temos não só a nível nacional, mas também a nível internacional, uma carência de profissionais extremamente elevada. Eu tenho oportunidade para 5 pessoas, para 5 soldadores. Eu não consigo contratar. E não sou eu. Tantos e tantos outros que nós sabemos, tá? E o nível de conhecimento, infelizmente, vem diminuindo gradativamente. É bem como você frisou. Era só um parênteses que eu queria colocar, tá? Para nós realmente refletirmos o que nós como instituição, nós como pessoa física, podemos fazer pelo nosso país ou pela nossa comunidade para melhorar com a ABS, com a FBTS, com o Senai, tá? Com as escolas, tá? Porque está difícil para todo mundo. E o custo, que nem você falou do fator de operação, o fator de operação numa caldeiraria, de maneira geral, é 47%, 56%. O resto é lixo, jogado no lixo por desconhecimento. Obrigado, Mané. Obrigado pela contribuição. Eu posso completar o seguinte, eu conheço muito bem o Senai, conheço profundamente o Senai. Eles têm, assim, uma missão incrível. Eu sou fã do Senai. Eu não fiz Senai, e me arrependo de não ter feito.
mas eles assim têm um trabalho incessante de buscar elementos para atrair pessoas, para ensinar. Eles fazem algumas vezes, muitos deles, cursos de graça para qualificar, para certificar. Está faltando gente. O jovem, o adolescente não quer indústria. Ele não quer nem ser médico. É mais fácil hoje você tentar ser médico, fazer vestibular para médico, do que há 10, 15 anos atrás. O número de vagas caiu, aumentou o número de vagas, mas caiu o número de pessoas querendo ser médico. Isso é geral também, é mundial. Você vê o déficit de soldador nos Estados Unidos, passa de 350 mil pessoas hoje. Eu teria emprego nos Estados Unidos como soldador. Ganhando 40, 45 dólares por hora, tá bem, né? Mas também eu vou pagar imposto pra cacete. Depende do que eu vou fazer. Mas é uma realidade, falta gente. Então isso daí acaba gerando essa dificuldade. Mas tem que procurar saber a raiz disso daí, né? Por que os jovens não querem ir para escola, né? Para estudar, tá bom? Em relação ao Senai, eu sou fã número 1 do Senai. Tá? É a instituição que nós temos a nível de formação, como sempre foi, desde o início. Tá? Os mais dinossauros lembram da ROM 1822, o tal do soldador eclético. Yeah. Tá? Com certeza. Então, oxacetileno. oi? Começava no oxacetilênico e ia até os processos com arame. Até você é professor na FATEC. Até a FATEC tem falta dos estudantes. Com certeza. Não tem. O Senai, não tem. Senai, falta, FATEC, TEC. FATEC. Minha preocupação maior não é a falta só do estudante, é quem Não. vai ser professor no futuro. Exatamente. Onde vão Esse é o aparecer os grande mestres? problema. Aí ferrou. Então tá, mas é mais ou menos o que nós estávamos começando. Você quer conhecimento ou você quer experiência? É melhor pegar conhecimento, porque experiência, eu tenho 45 anos de experiência, mas quem quiser minha experiência tá frito, vai morrer. Vai morrer. Pega o conhecimento que em 2 anos você consegue rápido pegar. O cérebro é igual, né? Tudo igual. O Erasmo, bom dia. Boa Bom, eu tarde. sou o Erasmo da Hyperterm. E É o famoso do Tico. é o Tico e o Teco. Eu sou o Teco. Ficar aqui no debate do professor Manuel e do Bira é difícil para mim, porque vocês não sabem, mas eu tá fazendo 34 anos agora que eu fazia as transparências para o Birajara fazer as Assim. palestras. Então eu já sentei muitas vezes aqui para ouvir. Obrigado, Bira. Foi muito Obrigado a boa. você, filho. Obrigado. Muito boa apresentação. Eu queria pegar num tópico, eu queria ter sua opinião, porque quando a gente fala de normalização, né, se apresentou a norma, na minha idade já começo a esquecer o número dela, 38 ou 34. 1834, mas tem também a 9015 de corte. Tem. E é interessante que depois de tanto tempo a gente ouvindo palestras e vindo nesses eventos que são sensacionais, parabéns ao Marcelo mais uma vez aí por organizar, a gente ainda continua achando que as normas são feitas, né? Bastante profissionais colocam bastante horas e dedicação para elas ser feitas e depois elas são relativamente ignoradas, né? Ou pelo menos não é. Então a pergunta é qual a sua recomendação, ou o que a indústria de soldagem e corte no país deveria fazer para tornar essas normas não como uma exigência, se você não tiver a norma, você não fornece para mim, mas a gente que já adotou sabe que o uso de códigos, de normas, ele faz você melhorar a sua operação, porque você coloca controle, você organiza. Mas se a gente sabe disso e se tem as normas, por que a gente não usa, primeiro? E segundo, o que precisa ser feito entre as associações, as entidades, para que isso seja divulgado, para que a indústria saiba do valor e coloque esse valor em prática também? Essa seria a minha pergunta para ouvir de você e, claro, também para a reflexão de todos nós aqui fazendo parte da comunidade. Ficou fácil responder, porque você respondeu praticamente isso tudo. Já falando, você já respondeu, mas a realidade eu chamo de ignorância, não no sentido de ignorante, não é isso. Ignorância é falta de conhecimento. Por exemplo, no GT Solda e Corte da ABIMAC, que eu tento cada vez mais coordenar, ela vai virar uma câmara setorial em breve, não vai demorar muito, mas o que a gente procura é levar para os empresários, que lá tem mais empresários, a importância de ter essas normas aplicadas, os códigos, porque realmente elas vão gerar redução de custo, vai aumentar a qualidade, vai aumentar a produtividade. Isso são bandeiras, inclusive, da própria ABIMAC, que é a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos. É uma bandeira da gente de poder aumentar a competitividade nacional, brigando com ex-tarifário, brigando com importação de produtos, seja de onde for, não é só asiático, não.
produto de baixa qualidade. Não é fácil, é uma briga assim. Às vezes você fala, putz, tô perdendo tempo. Mas não é a história do laser que nós estávamos falando esses dias aí. Parece que não, mas nós estamos conseguindo alguns resultados. Muita gente está diminuindo esse negócio de mostrar no LinkedIn, no Instagram, tal, é fácil soldar, mostrando solda embaixo d'água, cortando embaixo d'água. Eles não entendem nem o que é difusão, não sabem o que é reflexão, não sabem que. Não tem nem ideia do que é especular. Eu aprendi o que é especular, Natália. Eu não sabia que especular era só da vida dos outros, não. É ótico, é um termo ótico. Mas, entende? Então, é a falta de conhecimento mesmo. De a gente transmitir isso e mostrar para o empresário. Mas mostrar não, às vezes, para a pessoa errada. Para o empresário é aquele dono de dinheiro. Olha, se você não põe simbologia no seu produto, você vai perder dinheiro. Você está perdendo 35% de arame, mais arame você está gastando, mais gás, mais tempo. Cada vez que cada um fizer essa parte, uma hora vai chegar lá. Demora? Pode, com certeza. Né? Porque você conviveu tanto tempo com o erro que virou um vício. Então tem que mudar esse hábito. Essa é a minha resposta que eu dou para você. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Tá bom? Que mais? Professor Zé Rubi, da escola CTPT. Só para complementar o professor aqui, o Manuel acabou de comentar aqui com relação à mão de obra. Eu trabalhei no Senai 23 anos, Senai Taubaté. Montei lá um laboratório acreditado pelo Inmetro. Eu sou o exemplo vivo, né, porque eu fiz o curso soldador eclético. Tá? Quando, no início de carreira, eu tive a oportunidade de fazer um curso gratuito, ok? O Senai, eu também sou fã número 1 do Senai, tá? Trabalhei na Universidade de Taubaté, conheço a Escola de Osasco, fiz auditoria na Escola de Osasco, Escola 115, 123, até a Escola de Nações Paulistas eu já fiz auditoria. Então, eu conheço. Então, o que o professor está falando aqui, quando a gente faz um curso soldador eclético, é um curso gratuito, você tem a oportunidade de pôr a mão na massa ali. E o comprometimento que o Senai tem na formação é bastante rigoroso, tá? É sério, são profissionais muito bem treinados, semestralmente treinados, para vocês terem ideia. E eu fui treinado semestralmente, trabalhando esses 23 anos, reuniões em São Paulo, né? Então é muito sério. A questão está no seguinte, gente. O mercado, quando você lembra do Senai, a missão do Senai é formar mão de obra para os desvalidos. O que significa isso? Pode olhar na missão do Senai. Desvalido é pessoa que não tem recurso. Tá? Então, o filho substitui o pai na mão de obra. Só que a geração mudou. Então, essa geração mudando, nós somos os responsáveis por isso. Ah, mas meu filho não pode fazer isso, meu filho não pode fazer aquilo. E quando ele chega dentro da instituição, do Senai, ou da Universidade de Taubaté que eu trabalhei, ou na minha escola, é a mesma coisa. Eu percebo com o pai e vejo com o menino. Só que é o seguinte, a regra é simples. Tem que aprender a fazer. Porque depois, se ele não souber fazer, ele não fica empregado. Então ele fica escolhendo trabalhar na mídia social, tá ok? E não quer trabalhar na área da produção. Então quando a gente está falando custos aí, é exatamente isso. Você contrata a pessoa, ele fica lá uma semana, nem muito, né? Uma semana depois já vai embora, não quer ficar ali não. Então, o Senai, estou falando em nome do Senai, aqui em nome do professor ali, o Senai, ele tenta trabalhar a cabeça do jovem, modelar ele para a indústria. Só que ele está chegando muito, muito deturpado, tá? Então, hoje, o que nós estamos fazendo? A indústria, quando ele falou que da escolinha, por exemplo, na Alstom, a Alstom, com Fábio Equipamentos, tinha escolinha de soldagem. Só que aquele custo estava no produto. Então, o que a Alstom fazia? Peraí, eu tenho o Senai, não preciso mais da minha escolinha. Só que o Senai forma um generalista. Uma hora vai soldar a estrutura metálica da moça aqui. Outra hora vai soldar um equipamento de energia. Outra hora, você está entendendo? Cada hora é para um lugar. Então, o Senai forma um generalista que depois é a escolinha da empresa que vai profissionalizar ele para aquela condição específica dele, que vai interferir diretamente naquele custo lá. Então, hoje, né, uma das coisas que a gente tem que entender é motivar a empresa a investir na mão de obra dela. Precisa voltar. Porque aquilo que eu tinha comentado anteriormente, ele acabou de comentar aqui, o senhor ali da frente, é o seguinte, a gente está envelhecendo. E a gente tem que deixar o legado.
O legado, o que, que é? A transferência do conhecimento. Eu tive bons professores lá na soldagem eclética lá. Então eu quero ensinar a soldar direito. Você soldou aqui, não tá bom. Remove, retira, faz de novo. Sem ficar passando a mão na cabeça. Agora, mas tem que saber falar com o funcionário. Gente, isso aí é comprometimento. Ele tem que chegar comprometido ali. Então, eu só tô fazendo esse comentário aí, porque quando a gente fala custos, é ficar fazendo retrabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Você entra dentro da Volkswagen, é absurdo. Você vê aquelas caçambas de peça reprovada. É absurdo. Perfeito. Eu fui diretor de fábrica com 28 anos. Uhum. Se entra na empresa, na matéria-prima, para produzir 200 peças, tem que sair 200 peças. Não tem esse negócio de 5% de perda. Que 5% de perda? Alguém está pagando aquele 5%. Então, o comprometimento é geral. É do diretor, do gerente, do encarregado, do líder e do peão. E do soldador. Só que a gente tem que começar a mudar a linguagem. Nós estamos ficando, eu vou falar para vocês, muito tolerantes. Aceitando erros. Porque assim, chega numa reunião da Volkswagen ou qualquer outra empresa. Eu não quero saber dos seus problemas. Eu quero a produção feita. Gente, desculpa, mas é uma verdade que eu estou falando. Não, Todo mundo tem, Obrigado, tem professor. justificativa. Então, isso é um comentário. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado pela colocação. Mais alguma pergunta? Acabou o horário. Bom, quem tiver mais perguntas agora, pode te alugar na hora do almoço. Tá bom. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado mesmo pela atenção. Obrigada, Bira, Valeu. pela sua contribuição.